Ok, então já está gravando. Boa noite a todos e todas. Vamos então dar início à nossa aula, à nossa live de teologia bíblica, né? Nós estamos falando de doutrina de Deus. Doutrina de Deus, né? Como que o Antigo Testamento via Deus. E na última aula nós falamos um pouco da imagem de Deus nos profetas, né? Demos uma olhada um pouco maior em Amós, Oséias, pulamos em Miqueias, né? Eu vou ver se hoje eu faço um levantamento rápido para a gente poder fechar os profetas e começar o Pentateuco, para ver como é que muda a imagem de Deus aí, para vocês terem essa compreensão. Também passei para vocês aí na última aula que a imagem de Deus, né, embora a teologia faça seus resumos, porque a teologia é isso, a teologia é alguém que viu vários textos, encontrou um padrão, ele usa esse padrão para fazer alguma afirmação. Tá? Qual o problema do padrão? É que o que não está no padrão, geralmente não é colocado na teologia. E não quer dizer que o que não está fora do padrão, que não foi observado, não seja teologia. Não na verdade, é uma teologia não observada. Tá? Então, por isso que as teologias, mesmo as teologias bíblicas boas, né, elas também têm problemas. Porque elas têm essa lógica, essa padronização para poder expressar uma ideia. Tá? Então aí elas acabam sendo problemáticas, porque às vezes afirma uma coisa e nega outra, ou deixa de afirmar outra. Né? Por exemplo, tem bastante gente boa, de peso, que tem umas afirmações que acabam pegando para um lado e não indo para o outro. Né? Então você pega na teologia do Antigo Testamento mesmo, o Gerhard von Rah, que é considerado um dos principais autores, ele tem um monte de lacunas o pensamento dele. Né? Em algumas áreas ele é muito bom. Tá? Para falar dos profetas, é uma das áreas que ele melhor estuda. Então, ele é um teólogo que eu uso para estudar os profetas. Sabedoria do Antigo Testamento, também acho que ele vai muito bem. Ele tem muita pesquisa em sabedoria do Antigo Testamento. Mas ele é comprometido com algumas linhas teológicas, né? E também questão contextual da época dele. Então ele não consegue observar tudo. Então, quando é a questão da religião de Israel, por exemplo, que já percebe há uma necessidade mais fenomenológica de observação, que observa a sociedade, desenvolvimento do fenômeno religioso, aí eu já estudo aquilo que eu passei para vocês, que é o George Forrer. Para mim, não tem melhor do que o George Forrer. Mas o George Forrer, ele também não observa tudo. Mas ele observa, por exemplo, uma coisa que o Von Rah já não observa direito, que é a questão dos dois Javés, que é um período importante dentro da história do povo hebreu, em que você vai ter um Javé da monarquia e um Javé do povo. Né? Ele já observa melhor, a questão religiosa, o culto a Azera, o culto a Javé, como é que isso acontecia. Então, no George Forrer, eu acho que vai bem nisso daí. Mas, por exemplo, na poética hebraica, ambos não vão, mesmo que o George von Rah ainda estude a sabedoria hebraica, ele ainda não vai tão bem na poética. Eu acho que na poética ele deixa a desejar. E na poética não tem livros assim hoje que estudam a poesia hebraica, que você pode ir para esse livro e você vai ter uma pesquisa. Não tem, tá? Então, a poesia hebraica é uma área de estudo que tem 50 anos dentro da teologia bíblica. Então é muito recente. Quando eu quero estudar a poesia hebraica, eu quero uma opinião de um terceiro, tem um autor que ele tem um comentário de Salmos, ele tem a exegese, que é o principal escritor do assunto, que é Alonso Schockel, tá? Que vai trabalhar isso. Quando eu vou pegar teologia do Antigo Testamento, aí continua mudando, né? Tem um autor que chama A. Crotch, que trabalha a teologia do Antigo Testamento, mas é uma teologia com foco na aliança. Então ele pega o tema da aliança e desbrava o tema da aliança de fora a fora. É bom. Mas só que um monte de outros temas ficam faltando, né? Aí tem um outro autor, que eu até tinha olhado aqui, que para pegar o nome dele, que é o Westermann. O Westermann, ele é considerado um dos principais teólogos do Antigo Testamento, em termos de pesquisa do século passado, e ele trabalha que o centro do Antigo Testamento dele é Deus. E ele tem um livro, acho que é o Centro do Antigo Testamento, a Teologia do Antigo Testamento, bem pequenininho, publicado em português. Não tem muita coisa dele em português. E ele trabalha Deus como centro do Antigo Testamento. Mas escapa a outros elementos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia do Antigo Testamento, ela é viva, ela é uma coisa gigantesca. E qualquer tentativa de sistematizar acaba excluindo um monte de outras coisas. Tá? Então, por isso que
É comum, então, por exemplo, para quem é biblista, que não assuma essas teologias. Conheça as teologias, saiba que essas teologias funcionam como metodologia para a gente poder enxergar o todo, mas tenha consciência de que elas são extremamente limitadas, que é muito melhor entender livro a livro, texto a texto, e perceber as nuances da compreensão entre um autor e outro autor. Que embora, pegamos aqui, ó, na última aula nós falamos de Amós e Oséias, né? Que estão próximos, os dois estão profetizando no Reino do Norte, estão no mesmo contexto, mas eles já possuem algumas nuances quanto à visão de Deus que são muito diferentes, né? Você tem, por exemplo, a ideia de que Amós está no campo, Oséias está na cidade, Amós tem uma interação, uma crítica muito mais à monarquia, à violência com a venda de pessoas. O Oséias, como ele provavelmente está trabalhando no templo, a crítica dele é muito mais direcionada aos sacerdotes, à estrutura religiosa, né? Então, o que isso aí tem a ver com a ideia de Deus? Essas pessoas, devido a esse contexto, vão ter ideias de Deus diferentes, né? Então, por exemplo, na concepção de Amós, a ideia de Deus está muito mais relacionada ao trabalhador rural, né, à pessoa, à família, à vida, né? Ele está muito mais vinculado a isso. Então, Deus, para Amós, é contra a monarquia, porque a monarquia está vendendo pessoas. Entendeu? Como é que funciona o pensamento? O pensamento ele está articulando. Agora, Oséias, por outro lado, o que acontece? Como ele está no templo, está vivendo a crise religiosa da sua época, percebendo que a religião está manipulando o povo, então, como Deus se manifesta para ele? Como ele vê Deus? Ele vê Deus como aquele que está condenando o sacerdote, está condenando a cultura de culto da fertilidade, está condenando uma cultura que oprime a mulher e acaba oprimindo a mulher por meio da exploração sexual, né? Então ele critica isso muito. Tá? Então você entende? A percepção que cada um vai ter de Deus é mediada pela experiência que cada um tem. Tá? Então não dá para a gente falar Deus é isso. Porque aí quando você fala isso, você exclui um monte de outras coisas. O Walter Benjamin, que é um filósofo aí, judeu, e ele tinha uma compreensão muito boa disso. Ele fala o seguinte, que a linguagem, ela tem uma armadilha. Ele chamava de pecado da linguagem. Qual é o pecado da linguagem? Que ao mesmo tempo que a linguagem afirma, ao mesmo tempo que ela revela, ela também oculta. Como assim ela revela e oculta? Então, quando eu vou e afirmo, Deus se importa com as pessoas pobres e está indo contra a monarquia que está vendendo o povo. Eu fiz uma afirmação. Mas quando eu faço essa afirmação, eu tenho que entender que essa afirmação não resume Deus. Existem várias outras coisas sobre Deus que eu não falei. Então, quando eu afirmo algo, eu também oculto algo. Então, a linguagem ela tem sempre essa pegada. Então, por mais que nós vamos ler um texto aí, ou pegar e entender Deus, vai ser sempre, nós sempre vamos ocultar alguma coisa. Nunca vamos conseguir falar inteiro. É igual você chegar num vale aí bonito, cheio de montanha, árvore, você não consegue descrever ele inteiro. Você sempre vai descrever em partes. E sempre a sua descrição vai faltar alguma coisa. Porque nós não temos essa capacidade de compreender o todo. Eu estou falando de uma imagem da natureza. Imagina para falar de Deus. Tá? Então, como que a gente fala de Deus? Nós assumimos o compromisso de entender o que o texto bíblico fala, porque é a experiência daquelas pessoas com Deus. Então, isso é uma coisa importante. E a outra coisa importante é a nossa experiência da nossa comunidade. Então, nós temos sempre que ter esse diálogo. Quando eu vou para a Bíblia, eu vou procurar entender a experiência que eles tiveram com Deus. Eu não posso pegar a minha experiência e disciplinar a do autor. Não é esse o caminho. A ideia é eu entender a do autor, mesmo que seja algo que eu não goste, mesmo que seja algo que eu não aceite, porque o texto bíblico ele é superior a mim. Agora, quando você vai para o texto bíblico e só tem coisa que você gosta e só tem coisa que você aceita, é porque a sua interpretação deve ter algum problema. Porque o texto, ele na verdade, ele nos confronta. Se você lê o texto e você não se sente confrontado por ele, se sente confortável, tem alguma coisa errada na leitura. É porque está torcendo a leitura à nossa, né, no caso, à nossa vontade. O texto ele tem essa dimensão de diferença cultural, de distância cultural e de confronto. Isso faz parte do próprio texto. Então, se eu abro mão disso,
e vou ajeitando o texto para ele ficar bonitinho, para ser aceitável, para que seja palatável para todo mundo, eu vou perdendo aquilo que é fundamental no texto, que é essa perspectiva confrontativa. Então, assim, o que vocês têm que fazer quando lê o texto? Entender, igual eu estou falando. Quem você quer ser especialista no Antigo Testamento ou no Novo, o caminho é esse. Não achar que eu vou ler a Bíblia e vou entender a Bíblia como um todo. Ninguém entende a Bíblia como um todo. Porque a Bíblia ela não existe como um todo. A Bíblia como um todo é uma reunião de vários manuscritos que ocorreram 250 anos depois. Ou até mais, né? E geralmente ela vai ser uma reunião. Agora, essa reunião, ela tem algumas aproximações e também tem distanciamentos. O especialista na Bíblia, ele tem que conhecer livro a livro, história a história, contexto a contexto, conteúdo a conteúdo. Não tem outro jeito. Entendeu? Para você poder pegar e falar assim, então, vamos pegar aqui, vou fazer um giro rápido aqui para vocês verem a ideia de Deus nos profetas pré-exílicos, vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, assim, se eu fosse pegar Amós, qual a ideia principal de Amós sobre Deus? Vocês já marquem aí, quem tiver com lápis, caneta, quiser acompanhar com a Bíblia também, tá? Então, em Amós, eu já até passei, né? Mas em Amós eu gosto aqui no capítulo 2, que ele já tem uma do capítulo 2 no capítulo 3, se eu não me engano, para falar. Capítulo 2 é a rejeição, né? O julgamento de Israel, aqui, ó. É bem aqui. Vendem o justo por um par aqui, ó. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, por 4 não sustarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Então isso aqui é fundamental no texto de Amós. Demonstra o que aqui? Demonstra tudo aqui. Aqui está o conhecimento de Deus, quem era Deus, é um Deus que se importa com o povo, Deus que se importa com o pequeno, Deus que é contra a injustiça. Aqui revela mais o que esse texto? Revela a sociedade da época, revela uma elite que oprimia o povo, que destruía, entendeu? Revela um Deus que ouve o clamor do caído, revela o papel do profeta, que é aquele que intercede, que é aquele que olha pelo outro, entendeu? Então o texto, nesse verso, tem um monte de coisa. Não posso me fechar, tá? Aí você pega aqui, ó, mas aqui ele não dá bem nome aos bois, ele dá assim por cima, né? Quer dizer, ele vai dar nome aos bois, mas os bois dele, na verdade, é a elite, tá? É diferente dos bois do Oséias. Ó. Quer ver aqui no capítulo... Ó, Israel não sabe fazer o que é reto. Cadê no capítulo 4? Não, no capítulo 4 tem as vacas de Bazã, que é famoso também. Professor, sim, pois não? a imagem está congelada. Ai, perdão. Deixa eu tentar entrar ela de novo aqui. Obrigado, hein? Porque às vezes... Eu não sei, acho que hoje meu computador aqui ele não está com muita vontade de trabalhar. Yes, Word. Deixa eu abrir aqui de novo. Se não for por ele, eu vou tentar ir direto para a internet. Vamos ver se vai agora. Aí, foi aí, né? Moveu. Ok. Então aqui no capítulo 5, eu uso geralmente Amós, o principal para mim é o capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, né? O capítulo 5, que ele ainda está trabalhando a condenação. Tá bem lento aqui, deixa eu ver se minha internet como é que tá. No capítulo 5 ele vem ainda a denúncia contra a casa de Israel. Aqui ele inclui uma coisa que eu acho importante no Amós, que é a denúncia contra a religião. Né? No capítulo 5, nós já falamos isso, né? Só estou lembrando aqui para vocês poderem acompanhar. Ele vai falar, quando buscai a Deus, não buscai em Betel. Por quê? Isso aqui é muito importante para entender a teologia dos profetas.
os profetas não se davam com os sacerdotes. Tá? Já marca isso aí. Raramente você vai encontrar um profeta que anda do lado do sacerdote. Por quê, professor? Porque o sacerdote geralmente era contratado pelo rei. Vocês estão me ouvindo aí? Só dá um sinalzinho aí, se estão me ouvindo. Não sei, tá meio ruim aqui. Ah, legal. Obrigado, Juan. Então, assim, o sacerdote, ele não se dava com o rei. Desculpa, o profeta não se dava com o sacerdote, porque o sacerdote geralmente é contratado pelo rei. Fala assim, professor, mas como que eu vejo isso na Bíblia? Por exemplo, você tem o caso lá daquele profeta famoso, que é o Micaías, que aí ele está lá no meio do mato e o rei vai consultar ele. Aí o rei fala para ele, não me fala mentira, eu já falei para você. Então você vê toda essa dimensão ali do profeta contratado pelo rei e o profeta que não tinha nada a ver com o rei. Então, os profetas desse primeiro período pré-exílico geralmente são profetas dissidentes, ou contrários ao reino direto, ou que saíram da monarquia, porque entenderam que a monarquia estava desenvolvendo uma ideia de Deus que era não condizente com a fé. Não tinha uma Bíblia, eles não tinham Bíblia ainda, né? Eles estavam fazendo ainda, não tinha uma Bíblia. Tinha só a fé. Pensa como para eles era bem mais difícil, né? Para a gente ainda tem a Bíblia. Mas eles já entenderam que a religião estava errada. Mas por que o Amós entende que a religião está errada? Por causa da injustiça. A religião está apoiando a injustiça. Tá? Então isso aqui é importante. O capítulo 7, acho que tem um dos versos principais para entender isso, que é o 7 no verso 10, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. 6, 7 aí. Que é no verso 10, quando a Amazias começa a falar com ele, e aqui no verso 13. Aí o Amazias fala para Amós, né? Mas em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Então aqui ele já deu como a gente fala aí, ele já deu a fita de quem é que manda, né? Quem é que manda aqui é o rei, pronto, acabou, não tem nada de Deus aqui não. Quem manda aqui é o rei. E pronto. Tá? Então essa era a pegada da época. Então você tem... E quem está falando isso? Vamos lá. O sacerdote. Que sacerdote? Aquele que entra no Santo dos Santos. Fala, professor, mas como ele entra no Santo dos Santos? Ele é um homem de Deus e está fazendo essas coisas aí. Então, é aí que a gente tem que entender a Bíblia. Porque para o profeta, lá dentro do templo, não tem nada que preste. Para ele tem que queimar tudo. E o próprio Amós é um desses, que acha que tinha que queimar tudo, porque aqueles sacerdotes que trabalham no templo era tudo um bando de vendido que trabalhava para o rei. Professor, como é que eu vejo isso na Bíblia, que no templo lá só tinha gente vendida? Vamos lá. Você abre então aí, se você está com a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 25. Nós estamos aqui, 2 Reis do 25 é nos dias de Josias, é um pouquinho depois, tá? De Amós. Mas já dá para você entender o contexto do que acontecia no templo. Deixa eu abrir aqui com vocês também, vocês vão comigo. Ó, professor, Sim, pode falar. No caso aí do Amós, esses profetas tinham também Santo dos Santos, no templo deles tinham o Santo dos Santos, porque não era no Reino do Norte? Achei que era só em Jerusalém que tinha essa distinção, que os templos do Norte seriam como os templos pagãos, não teriam essa distinção, ou não? O que acontece é que eles vão... Eles, assim, quando você for pegar o George Forrer, a ideia é que eles fazem uma imitação do templo. O Santo dos Santos é uma coisa que vai surgir mesmo depois. Aqui, nesse primeiro momento, o Santo dos Santos é o altar. É aquele sacerdote que vai diante de Deus e sobe a fumaça. Não tem ainda uma salinha separada. Essa ideia de uma salinha separada, que vai ser o Santo dos Santos, ela vai surgir depois. Provavelmente depois que o povo vai para o exílio. Antes do exílio, o culto era... Eles tinham um altar e naquele local eles faziam a celebração. E só aquele sacerdote, o sacerdócio principal, é que ia lá. E não tinha ainda essa ideia de se ele vai lá e ele estiver em pecado e tem que puxar ele numa corda. Isso são coisas que vão surgir depois na cultura do povo hebreu. Quem vai trabalhar bem isso é o texto do George Forrer, vai explicar bem para vocês. Mas aí vou passando de lá devagarzinho. Vamos pegar aqui primeiro o Reis, e aí a gente vai se encaixando nisso. Porque tem muita coisa ali que é mais difícil da gente achar.
Algumas que eu vou deixar escandalizar vocês, mas aí eu vou só falar para tomar cuidado quando falar isso na igreja, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Nós temos que entender que isso tem muito a ver com a opinião dos profetas. Então, aqui no capítulo 25 de Reis, será que é no 24? Pera lá. Transportou toda Jerusalém cativa. Espera que eu já acho aqui. Ah, é no 23, a reforma de Josias. Passei perto, foi no 25, 24, sabia que é por ali. O rei subiu, então aqui é o dia da reforma, né? Foi na casa do Senhor, achou o livro da aliança, mais para baixo aqui, né? O sacerdote Hilquias. Tá. Então, a partir do verso 4. Ó. Então o rei ordenou o sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes de segunda ordem, isso aqui é coisa importante, que só vai surgir pertinho do exílio e no pós-exílio, e aos guardas da porta, que são as 3 ordens sacerdotais, que tirassem do templo de Javé, no Reino do Sul, o quê? Os utensílios feitos para Baal, o poste ídolo, que é a Azera, os utensílios para o exército dos céus, e queimou tudo fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Os sacerdotes e os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade ao redor de Jerusalém, como também os incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e ao exército do céu. Também tirou da casa do Senhor, da casa de Javé, veja que está Senhor em maiúsculo, tá? Está Javé, o que mais? O poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, né? No verso 7, ó, derrubou o que de dentro da casa do Senhor? As casas de prostituição cultual. Então, para vocês que não sabem onde é que tem a prostituição cultual, tá aí, ó. Que estavam na casa do Senhor, onde mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Essa história de teciam tendas para o poste ídolo, isso aí eu acho que na minha opinião, é mais uma forma abrandada de falar sobre algum tipo de ritual que eles tinham lá, tá? Mas isso aí é outra coisa para estudar. Ele continua, tá? Tirando as coisas do templo aqui, ó. Olha lá, no verso 11, né? Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa de Javé. Também o rei derrubou, verso 12, os altares que estavam na sala de Acás, sobre o terraço, os altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares de Manassés, que também estavam lá nos atos do Senhor. Cadê aqui? O rei também profanou os altos que estavam em fronte a Jerusalém, ao redor da cidade, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão para Astarote, a abominação de Sidônios, Quemos, Moabitas, Milcom, isso aqui nos dias de Josias, tá? Lá vai quase 400 anos depois, tá? Semelhantemente fez pedaço das colunas dos postes ídolos, encheu, verso 15. Também o altar que estava em Betel, aquele que nós lemos lá em Oséias, né, em Amós, que fez Jeroboão, tal, que tinha feito pecar Israel, esse altar também derrubou e destruiu. Ó, verso 19. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia na cidade de Samaria. Foi até Samaria a reforma. Né, e tirou tudo que tinha de lá também. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou os ossos humanos sobre eles. Então, assim, isso aqui foi no dia de Josias. Então, lá. Esse texto, gente, marca o início do monoteísmo em Israel. Tá? Então, assim, se a gente for pegar a análise literária, tá? Então, assim, até esse momento aqui, que é o dia de Josias, que é lá em 580 a 600 a.C., ali esse período, mais ou menos, um pouquinho antes deles serem deportados para o exílio, até esse momento Israel tinha todo esse monte de culto aí misturado com a religião de Javé. Então não tinha esse negócio de uma religião pura, que adorava Javé e que era fiel. Entendeu? Quando a gente lê, às vezes aparece falando, mas o texto fala de uma determinada realidade específica. E tudo o que acontecia ao redor, ele não precisa falar, ele não leva em consideração. Mas você tem todo esse aparato religioso bagunçado. E o Josias é aquele que faz ali, é considerado o início da centralização religiosa. Tá? E tem questionamento, tem alguns autores que questionam se isso realmente aconteceu ou não. O que se sabe é que nesse período começa
um movimento de centralização religiosa, sendo real ou não, entre 580 e 600, que é o período dentro do exílio, é que o monoteísmo, com a centralização religiosa, um único templo, um único local de adoração, uma única fé começa. Mas até aí, a religião era essa bagunça. O templo, ele tinha essa relação assim, muito complicada. E o profeta via isso claramente. Por isso o profeta vai fazer o que nós estamos falando aqui. Agora vamos voltar lá. O Amós, até que ele não bate no profeta, né? O Amós bate na monarquia. Desculpa, o Amós não bate no sacerdote, mas só no Amazias ali no texto, que é o sacerdote que o confronta. Quando você lê o Amazias falando com Amós, aí agora faz sentido. Porque o Amós chegou lá no Amazias e falou: Amazias, é o seguinte, vocês estão destruindo o povo. A Amazias falou o seguinte, cara, aqui é a casa do rei, quem manda aqui é o rei, pronto, acabou. Você pega e vai profetizar em outro lugar. Faz muito sentido com Reis 25, que trabalha essa mesma ideia de que não tinha compromisso com Javé, com a tradição, com a fé. O compromisso era com a monarquia. Se você ler o livro de Reis, você vai ver que nesse capítulo 23 ele está falando sempre os postes ídolos, a idolatria que os reis colocaram no templo. Ele está sempre falando, ó, e os reis colocaram isso, os reis colocaram aquilo outro, os reis colocaram aquilo outro. Né? Então ele está identificando toda essa idolatria lá com as monarquias de Israel. Porque a monarquia e o sacerdócio andavam lado a lado. Quer ver? Ó? Agora vamos para frente. O Oséias, então, vai dizer isso aí com todas as letras, né? Ó, vamos pôr aqui o Oséias. Oséias, nós pegamos acho que o capítulo 4. O capítulo 4 é ótimo já de cara, né? Para mim é um dos melhores. O 4 e o 6 fecha Oséias, aí você já tem a ideia toda do livro, né? Olha lá, o Senhor está condenando. Ouvi as palavras, ó, vós filhos de Israel. Então vamos lá. Vou ensinar uma coisa para vocês que eu demorei a entender, mas que é fantástico. Se vocês entenderem isso, vão entender metade da Bíblia. Quando ele fala vós, filhos de Israel, ele não está falando para todo o povo. Então tem que olhar sempre, quando ele usa aqui o título, ó povo de Israel, ó nação, ó filhos de Israel, você sempre tem que lembrar quem são os interlocutores dele. No caso de Oséias, os interlocutores dele são sacerdotes que trabalham na corte para o rei. Então quando ele fala vós, filhos de Israel, não é o povo que está lá trabalhando na roça, sofrendo, as mulheres que estão sendo lá levadas para o culto da fertilidade, nada disso. Quando ele faz essa condenação aqui, ele está pensando especificamente naquela elite sacerdotal que ele está condenando, tá? Então, quando você lê filhos de Israel, ou quando você lê vós sois meu povo, ou eles, se no plural, eles, ou a nação se perverteu, nunca é o povo todo. É uma expressão que a gente usa para falar daquele grupo, que eles usavam para falar daquele grupo específico. Então, sempre conecta isso com um grupo específico, porque senão você vai achar que ele está falando com todo mundo, e aí já não entende a Bíblia de novo. Tá? Porque Deus nos profetas não está batendo no povo oprimido, está batendo no sacerdote que está oprimindo, olha lá. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. A palavra hebraica para habitantes é Yoshev. E esse Yoshev, ele geralmente é conectado com os governantes. Tá? Sempre com a elite. Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Isso aqui era o que faltava nessa elite sacerdotal. Ele vai continuar. Ó. Só prevalece o perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, até arrombamento e homicídio sobre homicídio. Não é o povo que está fazendo isso. Isso aqui é essa elite que está, então, ali sacerdotal, se manipulando o povo por meio da palavra na palavra de Deus que eles recebiam, né? Diziam que recebiam, para arrancar do povo tudo que eles tinham. Ó. Por isso a terra está de luto. Olha, ele continua para baixo. Ó. Todavia, verso 4, ninguém contenda nem repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Aqui ele colocou 2. Quem é esse povo? E sempre que você lê o povo, você tem que olhar o contexto. O povo aqui em Oséias não são as mulheres e não é o povo pobre. O povo aqui é a elite que trabalha junto com o sacerdote, arrancando o dinheiro do povo. Tá? Olha lá, por isso o tropeçará de dia e o profeta que trabalhava junto com o sacerdote tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. A mãe é a metáfora sempre para a cidade, para a capital. O meu povo está sendo destruído. Agora o meu povo aqui, ó, aqui olha como é confuso.
O meu povo está sendo destruído, esse meu povo aqui, olha só como ele brinca com a linguagem, ó. O teu povo aqui, ó. Tá vendo? O meu povo e o teu povo. Ele faz isso direto no Antigo Testamento. Tem que tomar muito cuidado, senão não entende. Não é o mesmo povo. O teu povo, ó, tem a crise a ver com aqueles que trabalham junto com o sacerdote. E o meu povo aqui é o povo pobre que está sendo explorado, as mulheres estão sendo violentadas. É isso aí. Aí ele vai falar, ó, o meu povo está sendo vendido escravo, né? Está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E mais ainda, desculpa, eu ainda errei aqui, ó. O meu povo aqui em Oséias ainda tem outro sentido. Quando ele vincula o meu povo à falta de conhecimento, não é só o povo pobre que está sofrendo. Tem a ver muito com o sacerdote. Porque o sacerdote era aquele também que não queria o conhecimento. E ele vai continuar, ó. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei. E aqui ele fez um paralelismo. Então esse meu povo aqui, ó, realmente vai estar mais conectado com o sacerdote aqui, ó. Nem é tanto o povo pobre aqui, ó. O povo pobre vai aparecer. É diferente, né, também. No Amós aparece mais. No Oséias aparece menos, o povo pobre. No Oséias, o povo, geralmente as pessoas exploradas. Aí, no caso, as mulheres, que é onde quem Oséias mais vai defender. Ele coloca, ó, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Olha lá. Então lá, condenou o sacerdote porque não quis o conhecimento. Fala, que conhecimento é esse? Não tinha livro. O conhecimento para o profeta Oséias é não destruir o povo, que é o mesmo conhecimento de Amós. Olha lá. Esqueceste a lei do teu Deus. Que lei? Não era a lei mosaica, porque não tem a lei mosaica aqui como representação ainda. Eles nem sabem o que é isso aqui. Não vai aparecer o termo a lei de Moisés. Ele sempre aparece a lei de Deus nesses profetas pré-exílicos. Porque para eles, a lei de Deus era o direito de irmão, que era cuidar do outro. Era uma coisa mais antiga. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora, olha aqui, ó, aqui é a crítica à questão da prostituição. Ó. Quanto mais se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Por que a questão da prostituição? Lembra que eu falei na última aula? A elite tinha provavelmente, a gente não tem um texto que afirme isso, tinham algum tipo de acordo com o sacerdócio para o culto da fertilidade. No culto da fertilidade, o objetivo era que multiplicasse as pessoas. E aí ele vai falar, quanto mais se multiplicam, mais contra mim vocês pecam. Porque ele está vinculando a multiplicação com o pecado, com o culto da fertilidade. Aqui, o verso 8, para mim, esse aqui você tem que marcar na tua Bíblia e põe vermelho, amarelo, verde, a todas as cores que você puder. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. O que é isso, professor? O sacerdote se alimenta da maldade do povo. Vamos entender o que ele quer dizer? Pensa assim comigo. Vamos supor aqui, vamos pegar alguém, supor aqui que o Juan tem lá uma empresa e o Juan vende, vamos pôr assim, vende carro zero. Né? Ó, Juan, você já está agora rico, tem uma empresa aí, uma concessionária. E aquele mês, então, né, a venda caiu, né, foi difícil. Aí o Juan foi lá na igreja, né, era fiel, ô Senhor, ajuda a aumentar o movimento aqui da minha empresa, né, para que a gente possa ir, para que a gente possa, né, ter mais empregado, né, sustentar as pessoas. Foi lá, né, orar, porque caiu a entrada, né, e como caiu a entrada, ele foi pedir para Deus aumentar a entrada. Agora vamos imaginar o sacerdote. Chegou no final do mês, quem que sustentava o sacerdote? Era o povo. Mas também sustentava o sacerdote as ofertas. As ofertas de todas as ordens. Então, se um mês o povo pecava pouco, o que acontecia? Caía a entrada. O povo pecou pouco. E o que o sacerdote vai fazer agora? Anseia pelo pecado do meu povo. Olha lá. Da maldade dele tem desejo ardente. Porque quanto mais o povo pecar, mais sacrifício vai ter. Mais sacrifício vai ter, mais carne vai sobrar. E sobrava mesmo, porque o sacrifício era assim, matava o animal, tirava um pouquinho de sangue,
comia uma parte com a pessoa que cometeu o pecado, e todo o resto do animal ficava para o sacerdote que oficiou. E ficava mesmo, porque eles tinham as câmaras onde a carne era salgada e ficava na câmara lá de reserva. Tá? Então, era bem complicada a história. Tá? Então, assim, quando ele fala alimentam-se do pecado do meu povo, é isso, que quanto mais o povo pecava, mais eles mandavam ver comida. E o Osés está muito revoltado com isso. O Osés chega uma hora e fala, vocês só querem saber de carne. Ele vai sem dó nem piedade. Ó, comerão, olha como ele fala no verso 10, comerão e não se fartarão. Ele está questionando o culto da fertilidade. Se entregar-se-ão à sensualidade, mas vocês querem se multiplicar, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. Pegou? Tem um monte aqui, né? Eu começo a falar assim, desculpa, gente, eu me empolgo, tá? Porque eu gosto. Aí eu vou assim e esqueço até da vida. Deixa eu ir para frente, que vocês não ficar muito tempo aqui, né? Ele continua a questão da prostituição, criticando, né? Aqui é o texto-chave para mim, esse 14, ó. Não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras, porque os homens é que são os culpados. Isso é igual hoje. Quem sustenta a prostituição não são as mulheres. Quem sustenta a prostituição são os homens. Então, assim, e ele vai mostrar que é errado culpar a mulher. Né? E aí você entende que ele está defendendo no final do dia. Tá? Ele vai chamar, então, que Israel é que se prostitui. Ó, Israel quer prostituir-se, contudo não faça culpado a ajudar, né? Quer ver para frente aqui no verso 6 agora? Tem o verso 5, capítulo 5. Ele fica pensando que ele vai de sola, né? Ó sacerdotes, escutai, dai ouvidos à casa do rei. Tá vendo? Agora é o sacerdote que ele já está indo, bem de frente, tá? Deixa eu ver, tem um aqui para baixo ainda. Tá, capítulo 6. Aqui é o principal, né, que eles não, ainda batendo aquela ideia de que conhece o Senhor, eles não conhecem o Senhor e tem que conhecer o Senhor, aquele texto famoso, né, misericórdia quero, não sacrifício e tal, né. Aqui ele ainda fala que eles transgrediram a aliança como Adão, muito interessante que aqui ele é um texto muito adiantado para a época, mas entende que a culpa não é de Eva, a culpa da transgressão da aliança é de Adão aqui. Eu fico assim, qual que era a tradição que tinha chegado nele? A gente não tem acesso. Mas para eles, a culpa da transgressão da aliança é de Adão. Aí para as irmãs de plantão, né, que estão atentas, para não achar que a culpa é só de Eva, né? E Amós, ele é provavelmente o autor que mais defende a mulher na Bíblia. E tanto é que ele vai dizer que a transgressão é culpa de Adão, né? Foi bem interessante essa nota dele aqui. Essa é única, né? Não tem outra nota dessa na Bíblia. Então anotem aí que é importante. Aqui, ó, esse verso que eu queria. Olha o verso 9, o que o Oséias fala. Ó. Como horda de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Pode anotar. Isso é bom. Então você vê, ele estava lá, ele trabalhava no templo. Ele sabia que aquele bando de sacerdote era um bando de ladrão. Aí você fala assim, professor, e agora o que a gente confia? No sacerdote ou no Oséias? O Oséias não ganhava nada com isso. O Oséias é aquele que, para fazer uma denúncia dessa, foi perseguido, deve ter sido perseguido a família, perdeu o emprego, deve ter acontecido tudo. Por isso que são denúncias que surgem muito tempo depois, né? Porque senão, nos dias dele, talvez não teria sobrevivido a isso, tá? Ok? Então aqui pegamos. Agora vamos lá, vamos abrir um pouco mais. Miqueias, próximo sacerdote, profeta, mais ou menos na mesma época ali, tá? É Isaías 1, primeiro Isaías e o Miqueias. Vamos no Miqueias primeiro, depois no Isaías. Rapidinho no Miqueias, ó. Cadê? Miqueias. Miqueias é um outro profeta do povo, da rural, ele é igual a Amós, tá? Ele não é um profeta da elite, não é profeta do templo. E o Miqueias está preocupado com o povo, está preocupado com as terras que eles estão perdendo, né? Olha como ele vê Israel, a Samaria. Aqui ele está falando da queda da Samaria no começo, deixa assim, daqui a pouco eu falo do Israel. Quer ver? Chegou Judá a estender tal, cadê? Acho que está aqui no capítulo 3 é o principal. Mas eu achava que tinha um aqui no 1 também. Aqui no 2. O 2 aqui é o que estava acontecendo. Qual é o contexto?
Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva praticam, porque o poder está em suas mãos. Então ele já não está mais criticando o sacerdote. Está criticando aqueles que detêm o poder. Aí ele vai falar, ó, cobiçam campos e os tomam. Casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem à sua casa e a uma pessoa e à sua herança. Tá vendo? Então, Amós observou o quê? Que as pessoas estavam sendo vendidas como escravas. E Miqueias está observando o quê? Que as casas estão sendo tomadas, as pessoas estão sendo tomadas, tudo a propriedade está sendo tomada. Por que está sendo tomada? Porque tem gente gananciosa lá no poder, tomando o que as pessoas pertencem. Então, esse é o contexto dele, é um pouquinho diferente do Oséias, porque ele está no meio do povo. Cadê? Deixa eu ver a nota aqui, quem falou. Ah, Paula, Miqueias, isso, denuncia a corrupção econômica, tá? Não só política. No Oséias, no Amós também, mas no Amós ela é mais a venda de pessoas. No Miqueias é a interesse em tomar propriedade, que era o arrendamento. Todo mundo era arrendado nessa época, né? E aí, por causa do arrendamento, o cara não conseguia pagar o arrendamento, então eles perdiam o que tinha. Olha o que ele vai falar no verso 8, ó. Se levantou o meu povo como inimigo. Esse meu povo que ele usa aqui, ó, é o mesmo meu povo lá do Oséias. É o sacerdote, aquele que é o povo específico de Deus. Esse é que é o inimigo. Olha como o homem quer. O inimigo não vem de fora, não, gente. O inimigo é o sacerdote. O inimigo não é o diabo, não é o diabo, não. Aqui o inimigo é o sacerdote mesmo. O diabo não chegou. Coitado do diabo, o diabo tentou, mas o sacerdote foi pior que ele. Além da roupa, olha lá, além da roupa, roubais a capa, o cobertor, tá? Para você entender. Há aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Ó, lançam fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, e dos filhos dela tiram a minha glória para sempre. O que é isso? Vendendo como escravo a própria família das pessoas que estavam lá. Ele está bem perto ali do Amós. E ele já uns 30, 40 anos depois do Amós. E detalhe, Miqueias já é no sul, não é mais no norte. Miqueias está falando no sul, tá? E é aqui no capítulo 3 onde o Miqueias brilha, né? Olha como ele começa assim, né? Ouvi agora a voz, olha a trupe, cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel, a voz que pertence a saber o juízo. Que aborreceis o bem e o mal, e arrancais da pele a carne acima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, arrancais a pele, esmiuçais o osso, parti na panela como por meio de um caldeirão. Está fazendo sopa, brinca aqui que é sopa de pobre, né? Então chamarão ao Senhor e ele esconderá deles a sua face, de quem dessa elite, né? Quando vier ele está profetizando a Babilônia chegando. Então, quando vierem punir vocês, Deus vai virar a face. Olha lá, esconderá deles a face. Ô, professor. Sim. Foi ele, Miqueias e Isaías que profetizaram contra o Reino do Sul, né? Não, tem mais. Jeremias. Jeremias, isso. Abacuque. Só que Miqueias foi o único que falou da destruição de Jerusalém, né? Isaías já não podia falar, porque ele era filho de Sião. Não, o Jeremias... do Volgaz diz que ele era filho de Sião e sairia também muito caro para ele. Seria isso? Não, é que assim, é mais complexo que isso. É que assim, em Isaías, você tem dois períodos. Tem um período que Isaías trabalha na corte. Nesse período, então, ele quietinho, não fala nada. E tem um período que ele sai da corte. Então, quando vai ler nos textos, você vai chegar no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, vai ter Deus mandando Isaías abandonar aquele povo da corte. Então você percebe que Isaías está há muito tempo na corte, tentando mudar as pessoas. Isaías tinha esperança na corte. Então isso aqui muda, que eu acho que o Bongás está tentando colocar, é que no Isaías ele ainda tem uma percepção mais positiva. O Amós já manda pôr fogo em tudo, o Miqueias fala que tem que destruir tudo, mas o Oséias já não, porque o Oséias também é do templo, também não vê destruição de tudo. E o Isaías também não. Essa ideia que fala que eles são daviditas, isso tem a ver com promessa messiânica. Eles ainda esperavam que viria um rei
como Davi, que ia libertar o povo, né? Mas, por exemplo, o Amós e o Miqueias já esperam, não, porque eles são lá da roça. Então eles não acreditam muito. Quem é da roça lá e está sofrendo o dia inteiro e ainda vem a elite, arranca o couro deles, eles não acreditam muito na monarquia. Eles não esperam o Messias. Para vocês entenderem que o Messias é uma fé dentro de Jerusalém, do povo da cidadela, é uma fé da elite. A fé do povo pobre é o Filho do Homem, que virá nas nuvens e vai trazer justiça. É uma outra percepção, porque eles não têm tanta confiança nesse rei justo que virá, porque eles já estão entendendo que o rei só arranca o couro deles. Mesmo Davi, se for pegar a história, Davi, depois que virou rei, Davi era um excelente homem de Deus, quando virou rei, estragou. Você pega a história de Davi, ele vem bem, aí ele toma Jerusalém, vira rei e acabou. Aí ele já não sai mais para batalha, aí ele sobe lá no castelo dele, fica vendo as mulheres tomar banho sem roupa, tomar banho lá de fora, claro, todo mundo só tinha banheiro lá de fora, né? Aí fica aprontando tudo que ele pode. Mas antes da monarquia, e isso é intencional, tá? Você pega o livro A História de Davi, até Jerusalém, Davi é uma coisa, de Jerusalém para frente é outra. Então o autor está querendo demonstrar que quando Davi entrou na monarquia de Jerusalém, ele se corrompeu. Tá? Mas eu não assumiria assim. Eu entendo ainda que o texto bíblico é limitado. Ele não traz tudo o que aconteceu. Ele traz alguns apontamentos. Nós vamos ler Isaías ainda hoje. Vai dar tempo ainda de ler Isaías hoje. Aí eu te mostro lá como é que é. É depois de Miqueias. Segurei um pouquinho. Mas você entendeu isso aí? Tranquilo? Entendi sim, professor. Obrigado. Isso, nós já vamos ler o Isaías lá e a gente já pega isso. Só terminar do Miqueias aqui. O Miqueias só mais esse capítulo. Ó. E o Miqueias vem aqui, né? Destruís a carne do meu povo e tal, né? E chamarão o Senhor, mas não ouvirá, esconderá a face. Assim diz o Senhor, então, verso 5, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra quem não coloca nada na boca deles. Então, o que ele está dizendo aqui? Gente, isso aqui é muito atual, profundo, importante. Ele está dizendo que a visão que aqueles profetas tinham de Deus não tinha nada de Deus. Era só maracutaia, para arrancar dinheiro do povo. Eles já faziam isso naquela época. Se você vai lá e dá uma oferta gorda, você é abençoado. Se você não dá oferta nenhuma, Deus vai pesar a mão na sua vida. Já estava acontecendo isso lá naquele dia de Miqueias. Isso não é novidade, não. Miqueias já tinha passado por isso. Né? Então, olha que esse era o pessoal que trabalhava para o rei, né? E isso aqui é muito importante, ó, proclamam paz. Então, o que ele estava dizendo? A Babilônia, Deus vai pesar a mão de vocês, vocês estão oprimindo. Não, Deus é conosco, nós somos fiéis, você é fiel, Deus não vai te fazer nada. Então, era esse discurso aí que era o problema. Aqui no final, então, para fechar o Miqueias, ele diz assim, ó. Isso, não tanto da prosperidade, que a da prosperidade ainda é pior, tá? Era realmente, eu acho que não tinha teologia. Naquela época, a gente é muito crente hoje para eles. Naquela época, profeta era uma profissão. Não era uma coisa espiritual, com chamado divino. Profeta era uma profissão, o cara ia lá, estudava e ia trabalhar na corte. Ia ser conselheiro do rei, ia ler os sinais do tempo, ia ler lá as vísceras de animais, ia jogar búzios lá, runa, né? Que a gente fala búzios, por causa da nossa cultura, né? Mas ia jogar as runas, o urim e tumim era runa, era o tipo de búzios. Jogava lá e achava o que ia acontecer. Isso não tinha diferença nenhuma do búzios de hoje. Mas isso era a tradição profética daquela época. Então isso aí eles aprendiam onde? Nas escolas de profeta na Babilônia, escola de profetas que tinha no Egito, que vai ter então na Palestina, e vão operar para os reis como profetas. Eles não tinham esse vínculo sagrado de se preocupar com as pessoas, não. Não. Esse pessoal da corte ali só estava interessado em dinheiro, é isso que o Miqueias está dizendo. E o Miqueias, então, surge, assim como Amós, como Osés, que não estão interessados em dinheiro. Estão realmente defendendo o povo, realmente apontando ali o erro da monarquia, que está de uma ideia torta de Deus, né? E eles estão, então, tentando resgatar uma fé, trazer uma fé, tá? Ele coloca aqui, ó, o 11. O 11 é o texto que vocês vão marcar, para mim é o texto principal de Miqueias. Os seus cabeças dão sentença por suborno. Os sacerdotes ensinam por interesse.
os profetas adivinham por dinheiro. Parou aí? Olha o que ele fala agora. E ainda se encostam em Yahvé, dizendo, não está em Yahvé no meio de nós? Nenhum mal nos sobreverá. Olha lá. Primeiro, quem é o grupo que ele identifica? Rei, sacerdote e profeta da corte. Havia uma quadrilha ali, formação de quadrilha. E esses três, então, faziam o quê? Arrancavam o couro do povo e diziam no final que Deus está com eles. Deus não está no meio de nós? Então, para vocês entenderem que tem vários textos de manipulação de Deus. E esses textos de manipulação de Deus, vários deles estão na Bíblia. Por quê? Porque esse pessoal, profeta, sacerdote e rei, também escreveram, também fizeram sua teologia, que é a teologia da monarquia, que vai aparecer no livro de Reis, que vai aparecer no Pentateuco, que vai aparecer em vários locais da Bíblia. Então, por isso que a gente fala assim, quando você for ler a Bíblia, não leia como se fosse um todo bonito, onde todo mundo se ama, e só fala, eu até brinco, tem gente que lê a Bíblia como se fossem os ursinhos carinhosos, né? Tudo perfeito, com arco-íris, que eles... Não, gente. Para mim parecia a igreja de hoje. Era um brigando com o outro, puxando o tapete do outro, tomando a frente ali. Ser humano, tá? Não tem muito como fugir disso. Isaías agora, na sequência. Isaías, gente, capítulo 1 de Isaías, ele é um capítulo escrito depois. E ele é tipo um capítulo resumo. Isso aí alguns livros da Bíblia têm. E nesse capítulo você tem, tipo assim, tudo a ideia principal do Isaías, tá? Mas ele começa aqui, ele começa então a ouvir os céus, terra, porque o Senhor fala, né? Você vê que é já vista, né? O texto já vista é Yahvé. Criei filhos e engrandeci. Aí a gente já fica, quem são os filhos? Lembra que eu falei? Presta atenção, quem são os filhos? De que filhos ele está falando? Aí lembra que eu falei? Você tem que ir direto para quem é o interlocutor, a quem ele está escrevendo. O Isaías está escrevendo, então, principalmente para a elite religiosa de Israel. Então, é o rei, profeta, sacerdote, a mesma corja, tá? Então, quando ele fala criei filhos e os engrandeci, ele está falando dessa elite, por isso engrandeceu. Mas se revoltaram contra mim. Aí ele faz uma metáfora que eu acho ótima, né? O boi conhece o possuidor, o jumento o seu dono, mas Israel, olha aqui, não é o povo. Ele fala Israel, ele está falando dessa corja, dos três ali, ó. Não tem conhecimento de mim. O meu povo, olha lá, ó, o meu povo, esse grupinho, não me entende. Não está falando do povo pobre, trabalhador, que está lá na roça, que tem os filhos perdendo, que está perdendo casa, que está perdendo terra, que estão roubando a roupa, que estão comendo a carne deles. Esses é o que o profeta está defendendo. Tá? Aí ele entra aqui, verso 4. Ai dessa nação pecaminosa. Aí quando a gente não entende isso, acho que ele está falando de todo mundo. Ele falou nação é todo mundo. Mas não é todo mundo. Ele fala nação, aqui no hebraico vai ter até um outro sentido, mas o sentido do hebraico, nação para nós hoje, para você ter uma ideia, a tradução não é boa nem de perto. Usar os termos hebraicos, aí, o laós ou outros termos para traduzir por nação. O conceito de nação, ele é um conceito que surge no século XVII para XVIII. Ele é um conceito novo. Antes disso não tinha nação. No século XVI, século XV, não tinha nação nessa época, tá? Nação é do século XVII para o XVIII, sob do XVIII para o XIX, que começa a dar sentido. Tá, na Alemanha, durante a Reforma, surgem movimentos nacionalistas, mas não chega a falar ainda em uma nação alemã, isso demora muito. Tá? Então, não dá para falar em nacionalismo. Então, a tradução por nação é horrível. Tá? Então, só que, como é que traduz? Nação, povo? Ele usou nação na primeira e povo no outro, mas podia ser povo e povo. Mas por que ele usa um nação e outro povo? Às vezes para não ficar repetitivo no português. Mas aí perde o sentido do hebraico. A ideia é justamente povo, não é nação todo mundo. Aqui ele está falando do povo, aqueles trio lá que estão fazendo a coisa errada. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, né? Então, batendo neles sem dó. Aí ele vai dar os nomes aqui embaixo, né? Ele vai dizendo o que eles fizeram, né? Aqui ele dá já o sinal da Babilônia, né? Quem estava perguntando aqui, né? Aqui ele já dá o sinal da destruição, ó. Porque eu falei, isso aqui é um capítulo posterior. Ó, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, ó, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada,
como numa subversão de estranhos. Já é uma referência à invasão da Babilônia. Tá? A Síria também, um pouco antes, ela chega a descer até Judá, né? Então tem textos muito misturados em Isaías. Ora é a Síria, ora é a Babilônia, tá? Ela fica sitiada, né? Tá vendo? Mas ela é sitiada nos dois exércitos, tanto pela Síria quanto a Babilônia, tá vendo? Ouvi a palavra do Senhor, agora ele vai falar em quem ele está dizendo, ó. Vós, príncipes de Sodoma, e prestai ouvido à lei, não é mosaica, de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, o príncipe de Sodoma é a monarquia, e o povo de Gomorra é a elite, sacerdote e tudo mais que ajuda a monarquia. Tá? Ele usa Sodoma e Gomorra como metáfora para identificar o erro e as coisas que eles estavam fazendo. E aqui ele vem bater na religião, que é o que eu falei, que o Isaías ele trabalha na religião. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiro, de animais cevados, não me agrado de sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes comparecer perante mim, quem sequer pediu que você estivesse diante de mim? Aí ele vem aqui embaixo, ó. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é abominação, a festa de lua nova, os sábados, a congregação. Por que isso era vã? Aí ele vai explicar. Ó. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Iniquidade aqui é pecado mesmo, tá? O português mata a gente na tradução do hebraico. É pecado mesmo. Que pecado? E aí, para Oséias, pecado é violação da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Cuidar do outro. E ele vai explicar onde isso está acontecendo. Ele vai falar para baixo, ó. Verso 15, vai falar que não vai olhar mais, né? Verso 16. Cadê? Eu já venho explicar isso aqui depois. Ele fala aqui no 17, ó. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Então, isso aqui, eles são um grupo muito importante dentro do Isaías. Isaías critica a religião, e também a injustiça contra esse grupo. Onde está a crítica do Isaías? Ele está aqui em cima falando, né? Ele começa aqui, ó. Não tragam oferta, isso é vão, porque está cheio de iniquidade e tal. Aí ele fala assim, né? Aqui. Pelo que quando estendei as mãos, verso 15, de vós, escondo de vós os olhos, quando multiplicais as orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele fala no 16, lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticar a justiça. Aí ele fala no verso 18, daí sim, pode vir conversar comigo. E aí, porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Vamos entender esse verso? Esse verso aqui é o seguinte, isso aqui, gente, é uma coisa que é difícil de entender. O que ele está falando? Quando ele fala aqui em cima, que eles estão trazendo sacrifício, ó, no verso 11. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? O que estava acontecendo? Essa elite oprimindo o povo, não estava nem aí para ninguém. Só que eles iam lá para o culto e faziam o culto bonito. Trazer oferta, sacrifício, culto maravilhoso. E saía dela, Deus está conosco, Deus nos ama. Nós vemos aqui, fazemos sacrifício. E na segunda-feira, terça-feira, injustiça, opressão, só tirar vantagem dos outros, oprimir. Chegava lá no culto bonito, com louvor, com sacrifício, com ritual e tal. Aí ele falou, cara, eu não aguento mais. Deus chega a falar aqui, né? Eu não aguento mais as tuas festas, estou cansado disso daí. Ele fala assim, em vez de você fazer esse monte de festa, o que você tem que fazer? Verso 16. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Não é da cabeça, nem do coração, é das mãos. Tirai a maldade dos vossos olhos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, atender o órfão, pleitear a causa da viúva. E aí sim, você pode vir aqui pedir perdão, não precisa trazer vaca. Não precisa trazer vaca, não precisa fazer sacrifício nenhum, não precisa fazer culto bonito. A hora que você tiver justiça na sua vida, cuidar do outro, aí você pode me procurar, que ainda que o seu pecado for escarlata, se tornará branco como a neve. Então o que ele estava denunciando aqui com esse verso? Que eles estavam usando o sacrifício para comprar Deus. Não, a gente vai lá para a igreja, faz o sacrifício, aí Deus me perdoa.
Aí faz apronta de novo. Não, aí vou lá e Deus me perdoa. Aí vai lá, apronta de novo, vou lá e Deus me perdoa. Não dá para abrir aqui, mas eu vou só provocar vocês. Vocês vão encontrar na Bíblia, nesses profetas, algumas passagens que eles dizem assim, que Deus não vai perdoar. O próprio Isaías fala, né? Lá no capítulo 6, no chamado, um povo que você vai pregar, mas eles não vão me ouvir, você vai pregar para eles não ouvir, para que eu não os perdoe. No final ele fala. Para que eu não os perdoe. Por que para que eu não os perdoe? Porque eles estavam, em vez de se converter de verdade, eles estavam querendo comprar Deus. Por isso que fala que Deus não vai perdoar. Tá? Então isso aqui fecha bem a ideia do Isaías, tá? O Isaías ele vai ter então a defesa do povo, a crítica a essa elite. Só que o Isaías, ele assim, aí começa no capítulo 2, ele vem batendo. Capítulo 2 até o capítulo 30, ele vem ali só batendo em todo mundo que ele pode. Aí tem a história dele no meio, o chamado. No capítulo 8 de Isaías vai ter a briga, a separação, quando Deus pede para ele sair daquele povo, né? Então, o Isaías, ele era um texto, então, ele é um texto difícil porque ele é muito fora de ordem. Qual é o capítulo que vem depois do outro? Mas assim, em termos gerais, qual que é a ideia de Deus que ele tem? É um Deus muito parecido com Miqueias, com o Deus de Oséias. E aí, para a gente fechar esse grupo aqui, o Jeremias, olha lá. E o Jeremias tem outros, mas esses daqui que eu estou passando, Sofonias também daria, mas o Jeremias fecha, já dá para fechar essa ideia. Tudo esse mesmo grupo tem uma ideia muito parecida sobre Deus. Ó, o Jeremias é direto o capítulo 7, o principal capítulo de Jeremias, tá? E aí você já tem lá, logo de cara, né? Ó, Deus chamando ele para se pôr a casa do Senhor e ouvir as palavras, né? E assim diz o Senhor: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, verso 3. E eu vos farei habitar nesse lugar. Aí ele fala: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendar os vossos caminhos e as vossas obras, se praticardes a justiça, cada um seu próximo, se não oprimires o estrangeiro órfão, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses, daí sim, eu vos farei habitar nessa terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. O que o pessoal não entende aqui, sabe o que o Jeremias está fazendo aqui? O Jeremias aqui está criticando a aliança. Como assim, professor? A aliança? Então vamos lá. Tudo é teologia e é difícil, que é muita coisa. Quando a gente pegar a teologia da monarquia, aí eu mostro como a teologia da monarquia construiu a aliança. Então assim, a teologia da aliança feita pela monarquia é que eles são descendentes de Abraão. Então, como eles são descendentes de Abraão, e Davi foi um homem de Deus, descendente de Abraão também, e eles são descendentes de Davi, descendentes de Abraão, então Deus vai abençoar eles e vai dar tudo para eles, independente do que eles façam. A aliança era incondicional. Deus abençoa porque é filho de Abraão. Deus abençoa porque é descendente de Davi. O que isso significa? Que não tinha a ver com ética, não tinha a ver com moral. O cara podia aprontar o que fosse, desde que fosse filho de Davi, virava rei. Por exemplo, Manassés. Tá? Desde que fosse descendente de Davi, era rei. Desde que fosse descendente de Abraão, é filho de Deus. Aí o que o Jeremias está falando? Tá errado. O Jeremias vem lá, ó. Muda de vida, seus cabras, né? Emendai vossos caminhos e vossas obras. Só aí eu vou fazer vocês habitar nesse lugar. Tem esse negócio de eu vou dar a terra para você só porque você é filho de Abraão, porque você é filho de Davi. Aí ele vem, ó. Não confieis em palavra falsa. De quem era essa palavra falsa? Dos sacerdotes. De que os sacerdotes diziam? Que aqui é o templo do Senhor, né? Então o Senhor está aqui, nenhum mal nos acontecerá. Aí o Jeremias vem falando, não confia nessas palavras do sacerdote, não. Quer saber o pior? Quando o Jeremias prega isso aqui, ó, ele deve ter 17, 18 anos. Pregando onde? No templo de Jerusalém, no meio dos sacerdotes lá, com 30 anos de ministério, 40 anos de ministério. Vamos fazer a metáfora, Assembleia de Deus, aquele congresso, tá pastor presidente, pastor de campo, todo mundo lá. Aí vai o jovem ali, com 17, 18 anos, pregar e fala que tá tudo errado, é tudo uma cambada de ladrão. O que ia acontecer com o rapaz? Só quem conhece a Assembleia de Deus tem a noção disso, né? Mas pensa que isso é o que ele fez lá, o Jeremias. Com 17, 18 anos, ali novinho, ainda não tinha nem namorado, estava para namorar, ainda não conseguiu namorar. Quando ele foi lá,
já chegou falando, e aí ele vai falar o quê? O condicional. Olha o verso 5. Se emendar os vossos caminhos, se praticar a justiça, se não oprimir o estrangeiro, nem derramar sangue inocente, nem andar após outros deuses, aí sim eu vou cumprir a aliança. Aí eu vos farei habitar nesse lugar. É, bem isso, Juan. Deus não deixou Jeremias namorar. Tá? Não, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Ou seja, para Jeremias, esse negócio de aliança eterna, aliança incondicional, não existe. Para Jeremias sempre existe condição. Então, você está vendo como muda a ideia de Deus? Então você tem uma ideia de Deus em Amós, a ideia da escravidão, então ele tem uma ideia de um Deus. Você tem o Isaías, que tem o Oséias, que tem uma ideia de Deus relacionada à crise da época dele, que era a prostituição. O Miqueias, que tem uma ideia de Deus relacionada à crise da época dele, que era aquela manipulação política para tomar as casas. E o Isaías, que tem dentro da ideia dele, que era justamente ali um período de conflito com os outros povos, onde muita gente morreu na guerra sírio-efraimita, e aí as viúvas e os órfãos estavam sendo abandonados, ele vai pedir o cuidado deles, e vai criticar aquela religião que não servia para nada, e aí chega então Jeremias na mesma coisa, está lá dentro do templo dizendo que não serve nada. Então, olha para mim vocês todos, presta atenção. Quando você for ler o texto que fala do Santo dos Santos, você entenda que Jeremias está falando para esse peão que entra no Santo dos Santos, que ele é o cara da maracutaia. Quando Isaías está falando, ele está falando contra esse peão que entra no Santo dos Santos. Quando Oséias está falando, Oséias até que não, né? Oséias é mais antigo, mas esses profetas estão criticando principalmente esse pessoal que está lá entrando no Santo dos Santos e dizendo que Deus está com eles. E estão fazendo isso para arrancar o dinheiro do povo. Então o profeta está dizendo que tudo isso aí era tudo farofada. E o Jeremias é o que é mais radical. O Jeremias chega a dizer que eles estão adulterando a palavra de Deus. Tá? O Jeremias vai... no capítulo 7 ainda, vamos descer aqui para vocês. Não assusta não, gente, tá? Só para... Não saiam falando isso para os outros também não, que as pessoas não aguentam. 7, aqui para baixo, no verso 20, eu acho. Verso 20, 21. Verso 20, 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem ordenei coisa alguma de holocausto e sacrifício. Ou seja, para o Jeremias, esse negócio de fazer sacrifício era um esqueminha do sacerdote para comer carne às custas do povo. E agora? Professor, o que é isso? Como é que está na Bíblia? Eu nunca vi. Mas isto ordenei: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai no meu caminho, que eu vos ordenarei e vos ireis bem. Mas esse negócio de pegar sacrifício era só para arrancar carne. O Oséias, você vai ter, acho que no capítulo 8, ele fala que os sacerdotes, eles gostam de comer carne. Então tem 3 ou 4 versículos na Bíblia. Tem o capítulo 4, que fala que se alimenta do pecado do meu povo, de Oséias. Se eu não me engano, no capítulo 8, que ele vai trabalhar essa ideia de que... Tem um verso só lá que ele fala sobre... Eles gostam de carne. E aqui o Jeremias também fala que Deus não pediu sacrifício nenhum. Que esse negócio de sacrifício aqui, que era só para eles comer carne. Então, né? Aqui ainda no Jeremias, mais 2 versos, para a gente fechar ele. O capítulo 8, no verso 8, olha o que diz. Sumiu a tela? Espera que eu já dou um jeito de parar de novo aqui. Qualquer coisa, vocês vão com a Bíblia na mão também. Se quem está com celular, às vezes, até melhor, né? Abre para vocês agora, apareceu aí?
Sim, sim. Beleza, ó. Jeremias 8:8. O que diz? Aqui são os sacerdotes conversando sobre Jeremias. Olha o que eles dizem. Somos sábios. A lei do Senhor está conosco, pois com efeito, aqui o Jeremias criticando eles, né? O Jeremias dizendo que os sacerdotes falavam, nós somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Aquela interrogação ali está mal colocada. Pois com efeito, a crítica de Jeremias, a falsa pena dos escribas converteu a lei de Deus em mentira. Então Jeremias chega a dizer que tudo aquilo que os sacerdotes inventaram, aquele monte de regra, ritual, tudo aquilo, para o Jeremias tem a ver com o interesse do sacerdote, por isso ele vai dizer que tudo se converteu em mentira. Lá para baixo, ele fala no verso 10, tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E o Jeremias 18:18, também, nessa mesma linha, o Jeremias discutindo com os sacerdotes. Tem um monte de Jeremias discutindo com os sacerdotes. Eu estou só abreviando alguns versos assim, que são fundamentais para entender essa crise, né? Ó. Então disseram os sacerdotes, né? Vinde forjemos planos, né, contra Jeremias, porque não há de faltar lei ao sacerdote, conselho ao sábio e nem palavra ao profeta. Vimos e firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Então, ó, conflito ali na hora, um contra o outro. Tá? Então, assim, isso aqui vai ter. Agora, em menor quantidade, vai ter em Sofonias ainda, vai ter em Abacuque, menor ainda. Em Naum quase não tem, Naum é só a queda. Mas esses aqui são os principais. Qual que é a ideia? Deus está do lado do povo. Aí eu acho que é o principal. Fala, professor, depois disso tudo eu não sei mais o que eu entendo. Eu não entendo mais nada. Eu perdi até o rumo de casa agora, professor. O que a gente faz? Gente, isso aí também aconteceu comigo, tá? Então, se você perder o rumo quando acontecer isso tudo, não assuste. Ele vai aparecer. Vai estudando que ele vai aparecer. Para mim, agora, chave é o Novo Testamento. O Novo Testamento é chave. Porque o Novo Testamento está mais perto do Antigo do que nós. Aí eu sempre vou entender o seguinte: como o Novo Testamento interpretou o Antigo? Aí você vai pegar, por exemplo, Jesus, os discípulos, você vai ver que já no judaísmo, antes de Jesus, já tinham abandonado um monte dessas práticas dos sacerdotes. Porque o judaísmo já tinha esses profetas na mão. Por exemplo, os fariseus, eles já eram totalmente críticos a essa corda sacerdotal. O sacerdócio, gente, ele se dilui tanto, que no período interbíblico, o sacerdócio era um cargo vendido. Quem era o sumo sacerdote no dia de Jesus? Era quem pagou mais. Se você volta ali, ó, no período, um pouquinho depois dos Macabeus, acho que nos Macabeus já tem uma politicagem ali para quem vai ficar como sumo sacerdote. E depois dos Macabeus, quando Roma assume o poder, o sumo sacerdócio era um cargo mais político que religioso. Então, quem se torna sumo sacerdote? Quem paga mais. Se você pega o livro de Macabeus, vocês vão ver lá, por exemplo, tem uma ou duas disputas no livro de Macabeus pelo direito ao sumo sacerdócio, a ideia da compra. Né? Então, isso aí não tem. Eu falo assim, o que tem de Deus no negócio ali? Era só título, entendeu? Ficou um negócio extremamente estereotipado, superficial. Então, os próprios judeus já não participavam daquilo. Vai pegar aqui nos dias de Jesus, tem 26 ramos no judaísmo separados. 23 ramos, acho, 23 ramos de judeus. Na Bíblia tem vários, tem os fariseus, fala dos essênios, que é os discípulos, fala dos discípulos de João, fala dos essênios, fala dos discípulos de João, fala dos zelotas, fala dos herodianos, mas tem um estudo de Robertson que ele fala em 23 grupos diferentes que ele vai fazer no judaísmo. Tem um judaísmo esotérico, né, que já não acreditavam mais no templo, ou na teologia do templo. Vários deles seguiam a teologia dos profetas. Por exemplo, no farisaísmo, eles já não aceitavam o sacrifício. 100, 150 anos antes de Cristo, já não aceitavam o sacrifício. Aquele misericórdia quero e não sacrifícios era um texto base da teologia farisaica. Então, assim, você já tem isso antes de Jesus. Quando chega Jesus, ele está nesse grupo. Ele já entende que ali tem muita manipulação do sacerdote. Que Deus não precisa de sangue de vaca, nunca precisou de sangue de vaca. E o autor de Hebreus fala isso pra gente com todas as letras.
Então, que é coisa que faz mínimo sentido, né? Deus precisa do sangue de vaca para perdoar alguém, né? Mas tipo assim, né? Tá lá na Bíblia, tá no Antigo Testamento. Como é que a gente interpreta isso? Tem que entender que tem a ver com a cultura, tem a ver com a época, tem a ver com a sociedade. Mas tem que entender que já o Antigo Testamento já estava olhando isso com maus olhos. Que os profetas já estavam vendo que isso tinha coisa errada por trás disso. Lá nos dias deles mesmo. Tá? Então, assim, o Novo Testamento vai fazer o quê? Professor, mas o Novo Testamento não fala do sacrifício de Jesus? Aí, então, como é que fica isso, né? Então, você tem que tomar muito cuidado quando fala do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, gente, não é uma metáfora do sacrifício do Antigo Testamento. O autor de Hebreus até faz um paralelo, porque o autor de Hebreus, gente, está pregando para judeus. Como que você vai pregar para judeus? Põe você hoje. Você vai pregar para judeus. E para os judeus, o sacrifício é importante. Como é que você fala que Jesus é importante para eles? Fala, Jesus superou o sacrifício. Então, isso era uma forma de pregar para os judeus. Agora, suponha que você vai pregar para um gentil, lá na Grécia, que nunca ouviu falar de sacrifício. Aí você vai falar para ele que Jesus era o sacrifício, o que ele vai entender? Nada. Ele nem sabe o que você está falando. Entendeu? Por quê? Porque quando a Bíblia fala que Jesus morreu como sacrifício por nós, essa ideia do sacrifício, caiu minha caneta aqui, essa ideia do sacrifício, ela tem muito a ver com o judaísmo, com a pregação aos judeus. Quando você está pregando aos gentios, ela já não aparece mais. Ela vai ter outro sentido. Aí depois, claro, para os gentios ela vai ganhar um sentido diferente. E esse sacrifício vai ser vinculado à graça, vai ser vinculado à morte, vai ser vinculado à cruz, mas não mais vinculado à tradição lá dos levitas, de sacrificar, de derramar o sangue. Por mais que na tradição houve pessoas que fizeram essa ponte, né? Mas Deus não nos perdoa porque Jesus morreu e derramou o sangue. Deus nos perdoa porque nos ama. A morte de Jesus foi a prova de que Deus nos ama até o extremo. Se Jesus, gente, não tivesse morrido na cruz, Deus não tinha perdoado, Deus nos perdoou antes. A prova do perdão de Deus está no envio do seu filho. Se você leu lá o próprio texto de João, né, ele deu o seu filho. Né, então, e não deu o seu filho lá só quando ele morreu. Ele deu o seu filho já quando ele nasce. Na própria encarnação você já tem a manifestação do perdão de Deus. Né? Então, para a gente não tornar isso muito sacrificial, judaico, né? E essa leitura é a leitura importante para entender a ideia de Deus na monarquia. Vou dar o contrapeso agora para vocês pegarem o contrapeso, para a gente começar o da monarquia, que era para mim ter entrado hoje, mas eu fui mais para o profeta para a gente poder fechar isso bem, né? Por que a gente não vai nos outros profetas? Tá certo, vou postar a lista de presença, ainda bem que tu me lembraste aí. Obrigado, viu, Xana? Deixa eu colocar aqui. Por que, gente, que eu não... deixa eu colocar aqui também a data. Tá. Dia 23/9. Só um pouquinho. Ok. Então, postando aí, tá? Beleza, chegou a chamada. Deixa eu lembrar onde é que eu estava. Nós íamos para falar um pouco da contrapartida, né? Por que eu não vou para Ezequiel, por exemplo? Porque Ezequiel, de Ezequiel para frente, você já tem um grupo de profetas que não segue mais a mesma linha. Aí vocês vão ter, ó, Ezequiel, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, que já são profetas, textos de um período sacerdotal, tá? Que já pega uma outra teologia. Deus já muda, não é a mesma ideia de Deus que tem Ezequiel e Jeremias. Ezequiel e Jeremias, a gente tem texto que quase brigam um com o outro. Jeremias fala que Deus cuida do pobre e está castigando o povo que mandou para a Babilônia. Ezequiel fala que Deus está castigando os que ficaram
e que está abençoando os que foram para a Babilônia. São exatamente opostos. Você pega em Ezequiel, capítulo 9, né, um texto que escorre sangue, né? É o texto onde Deus abandona Jerusalém e vai destruir Jerusalém, porque quem ficou em Jerusalém é tudo pecador. Aí você pega Jeremias 38, 39, 40, até 42 mais ou menos, é o texto onde vem a Babilônia e deporta a elite, e o Jeremias vai falar que esses que foram levados são os pecadores, e os que ficaram são os abençoados. Então os profetas não concordam. Por que não concordam? Porque são de linhas diferentes. A elite, os profetas que nós pegamos, é uma teologia que nós pegamos aqui. Tem outra teologia, que é de Ezequiel, e esse grupo que eu falei, até Crônicas. Tem uma outra teologia, que é o da monarquia, que era paralela com essa teologia dos profetas aqui, que é o que a gente vai começar a estudar. Tá? Essa teologia que era paralela com elas aqui, ela, por exemplo, quando você abre Gênesis, eu vou só contar a história, fica mais fácil do que ler ali. Gênesis, no capítulo 3, ali, aquela história famosa, história da queda, é um problema, né, em termos de teologia. Porque você tem, por exemplo, no profeta, um Deus que cuida do povo, um Deus que tem misericórdia, um Deus que olha para o povo caído. E você tem no capítulo, na narrativa da criação, não da criação, mas na narrativa da queda do pecado, você tem um Deus terrível ali. Como um Deus terrível? Então vamos lá. Deus colocou Adão e Eva no paraíso, história que todo mundo conhece. Aí Deus plantou uma árvore ali, né, no meio, podia ter plantado fora, né, mas plantou no meio. Falou para eles não comer da árvore, porque a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E tal. Aí o homem, a Eva, vai lá e come da árvore, né? Tal. Aí o que Deus faz? Né? É até legal, né? Que eu lembro de uma historinha que um aluno meu, que estava dando aula para criança, uma aluna, né? Aí ela chegou na igreja e foi dar aula para as crianças. Então, Deus plantou a árvore, falou para Adão e Eva não comer, porque se eles comessem, ia castigar eles e tal, né? E aí Adão e Eva a Eva foi lá e comeu a fruta. Aí a professora olhou para as crianças e falou, então, e agora? O que Deus fez com eles? Aí o menininho levantou a mão. O que foi que ele fez? Deus perdoou, professora. A professora falou assim, e agora? O que eu falo para ele? A professora caiu a ficha, que tinha uma coisa estranha naquilo. Como é que aquele menino entendeu que Deus perdoou? Por que ele não entendeu que Deus castigou? Porque são duas teologias diferentes. Na teologia judaica legalista, centrada na lei como centro de referência, Deus é esse condenador. Na teologia dos profetas, que é uma teologia mais centrada na graça, não quer dizer que não tenha lei lá também, mas tem mais esse cuidado pelo outro. Nessa lá, o perdão funciona melhor. Nessa tradição, que é a tradição judaica, o que acontece? No final da monarquia, os judeus mudam de teologia, abandonam a teologia do rei e criam a teologia da lei, onde a lei se torna instância maior. Não interessa mais a pessoa. O que manda é a lei. Então, a Eva comeu uma fruta e foram expulsos do paraíso, condenaram toda a humanidade. Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus perdoou ele e continuou pastoreando. Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente olha isso? Quem é Deus aí, né? A imagem que tem de Deus. O Gênesis desenvolve uma imagem de Deus legalista, onde Deus é aquele que, se você escorregou, ele te pune. O Novo Testamento já tem uma imagem de Deus de graça, de misericórdia, que entende que o homem é pecador. Não quer dizer que o Antigo Testamento não tenha isso. Tem. O próprio Davi, quando ele vai lá e apronta tudo que ele apronta, ele ainda vai, ó, Senhor, olha para o teu certo. O texto ainda demonstra que Deus olha para a pessoa independente do seu pecado, já no Antigo Testamento. Tem a graça em vários locais. Então essa ideia que no Antigo Testamento tem lei e no Novo tem graça, é mentira. Tem um monte de graça no Antigo Testamento. O texto de Jonas, o livro de Jonas é pura graça. Deus olha para o povo, né, e manda ir lá e ter misericórdia, mesmo que não mereça, e perdoa o povo quando o povo está lá tendo contrito. É um texto de graça. Né? E já o Novo Testamento não tem lei? Tem lei também no Novo Testamento. Você tem a tradição farisaica lutando ali para reprimir o cristianismo, com Paulo, com Cristo, então tem dos dois lados. Tá? Mesmo nos cristãos tem lei? Tem. Uma parte da tradição cristã ainda incorpora isso na tradição, que é o caso de 1 João. 1 João é um livro, assim, com várias tradições judaicas incorporadas no cristianismo. Então é um livro muito legalista em vários elementos. Então isso aí é uma coisa que tem que entender quando for ler a Bíblia.
Como é que Deus é apresentado? Então, nos profetas, Deus é apresentado de uma forma de assim, ele não está preocupado com o povo, com o sofrimento, com o pecado, não é isso. Ele está preocupado, sim, é como essas pessoas estão sendo exploradas. Ele não está preocupado com o que as pessoas fazem de errado no dia a dia. Ah, aquele pecou, aquele ali pegou e fez aquilo errado. Não. A preocupação com Deus é a preocupação existencial. Essas pessoas estão vivendo, não estão vivendo, o que está acontecendo com aquilo que é fundamental para elas. E a elite, como que está destruindo? Então o profeta tem um Deus assim. Já a monarquia, não. A monarquia, como ela é dirigida paralelo com o sacerdote, eu vou dar a fita de como funciona. O sacerdote cria a lei que trabalha a serviço do rei. Então, faz sentido que Deus seja legalista. Então o sacerdote criou a lei. Essa lei diz que é para obedecer ao rei. E o sacerdote diz que essa lei que manda obedecer ao rei veio de Deus. Deus deu ao sacerdote a lei que tem que ser obedecida ao rei. Então, o rei contrata o sacerdote para dizer que Deus deu para ele a lei para dirigir o rei. Você entende? Essa mecânica? Deus, sacerdote, rei. O profeta viu isso e falou: esses caras é um bando de ladrão. Então, quando a gente lê os textos da monarquia, tem que entender que Deus, ele é sempre assim, castiga o pecador. O que você fez? Vamos lá. Josué entrou numa vila, assassinou todas as pessoas, pôs fogo em pessoas, matou mulheres e crianças, saiu de lá, fez uma oração, Deus abençoou ele. Indo para outra cidade, um homem do grupo lá foi lá e catou uma tacinha de ouro ali, que fazia parte do espólio sagrado que estava na mão do sacerdote, que ele dizia que era de Deus. O que aconteceu? Para o acampamento, Deus põe uma praga e vai acabar com todo mundo. Eu falei, cara, o que o Josué fez? Deus não fez nada. O que esse peão fez? Aí você vai entendendo que existe muito dessa Deus, sacerdote e rei. Deus, sacerdote e rei. Então isso aí é uma coisa... Isso foi o que os profetas viram e entenderam que tinha de maracutaia. Então quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que o texto dos profetas, da monarquia sempre apresenta Deus assim, rigor. Vai ser excluído, vai ser destruído, tem que ser penalizado. Por quê? Essa ênfase legalista faz parte porque o sacerdote era o aparato jurídico da monarquia. O profeta, ele já não apresenta Deus assim. Por que vamos saber disso? O que isso é importante? Quando você vai no Novo Testamento. O que o Novo Testamento vai seguir mais? Aquela lei taxativa do Pentateuco? O Deus de graça dos profetas. Gente, 9 horas já, muita coisa. Deixa eu abrir um pouquinho para vocês, dúvidas, perguntas, tem um monte, né? É muita coisa, eu sei que é muita coisa também. Professor, por isso que ele fala assim que era a casa, o templo era a casa do rei, né? O templo é a casa do rei. Assim, eu recomendo que vocês leiam, aproveite que vocês estão tendo essas aulas que eu estou passando de Bíblia, leiam o Antigo Testamento. E vocês vão ver como isso vai fazer mais sentido. Primeira coisa, os profetas, como eu passei hoje. Se você pegar esses profetas que eu passei hoje e ler eles de uma vez, vocês vão entender ele muito melhor agora. Depois, na próxima aula, vou começar a falar então do Pentateuco e dos textos da monarquia. Reis, Josué, Juízes. E aí eu vou dar as pistas ali para vocês entenderem nesses textos onde é que está a teologia da monarquia, como a monarquia via Deus e como as ideias de Deus são conflitantes entre os profetas e entre a monarquia. Mais alguma pergunta, gente? Pode ficar aí à vontade. Aproveita, uns 10 minutinhos aí a gente já termina. Não precisa ter medo, não. O que eu recomendo é que vocês não saiam falando isso para a igreja. O povo na igreja, a igreja, ela tem uma tradição que a gente fala que aprende a ler a Bíblia, assim. Vamos pegar uma metáfora minha, tá? Existe uma forma de ler a Bíblia igual criança quando lê alguma coisa. A criança, gente, quando ela observa, ela não vê maldade. Então, por exemplo, suponha que a criança está sendo abusada em casa, violentada de tudo quanto é forma, moral, física, que seja. Aí chegou o conselho tutelar e vai falar para aquela criança, você está bem? O que ela vai dizer? Que tá. Seus pais são bons? O que ela vai dizer? São maravilhosos. Você quer que eu te leve embora? De jeito nenhum. E ela vai continuar lá, porque ela não enxerga a violência.
Quando a gente cresce, aí a gente começa a perceber o que é violência, começa a entender o que é opressão, o que é maldade. O que eu estou dizendo? Que tem gente que lê a Bíblia igual criança. Lê e não enxerga. Está ali a maldade, muito clara, violência, destruição. Mas não enxerga porque aprendeu a ler igual criança. Mas quando a gente amadurece, aí você começa a entender que ali é muito mais problemático do que aquela leitura anterior. Só que eu não posso agora chegar na igreja com uma leitura adulta e que tem um monte de criança em termos de leitura e falar para eles, olha, está acontecendo isso, porque eles não vão entender. Então a minha recomendação é, o que eu fiz quando eu fui atendendo essas coisas? Aquela pessoa que me procurava, olha, o que você aprendeu? Que tal? Aí eu conversava com ela, olha, eu aprendi isso, eu abri aquilo, olha, mas o professor falou que isso aí é complicado. Então eu sempre dosava, para não sair falando, porque tem muita gente que não vai aguentar ouvir. Sim, Juan, pois não, pode falar. Eu terminei agora o módulo sobre o profetismo bíblico, né? E aí o senhor passou aquele livro do José Luiz Sicré, aí tem muito a ver com isso que você está falando, né? Uhum. Eu até comprei esse livro. Eu só achei ruim que ele não fala de Daniel. O Daniel, no caso lá, seria período grego, alguma coisa assim? É período grego. Finalzinho do período grego. Aí o Daniel você vai conseguir nele no Hildo Bongas. Ah, tá. Beleza. Uhum. Obrigado. Maria faz uma nota aqui, ó, se for falar na igreja, algumas pessoas nem acreditam. Sim, não adianta. Ó, uma vez, sabe que Esdras, nós vamos falar ainda na próxima aula ou na outra, tem um texto em Esdras que Deus ordena o divórcio. Tá bem claro lá, Deus ordena o divórcio. É o título do capítulo. Deus ordena o divórcio. Esdras, capítulo 10. Por que Deus ordena o divórcio ali? Porque voltaram da Babilônia e se casaram com as judias que moravam na Palestina. Os que chegaram depois acharam que foi uma perversão porque se misturaram. E aí Deus deu uma revelação que ordenava o divórcio. Então tá lá, e vai ter uma violência, manda as mulheres embora, tem toda uma crise lá no texto. Eu fui ensinar isso, eu falando, né, para uma irmã, né, não foi nem na igreja, foi uma irmã que estava preocupada, passando uma situação difícil, né, eu falando para ela, olha, que tem esse texto ali, mas que aquele texto tinha a ver com a época, que não era para entender aquilo como se Deus, né. Aí a irmã falou, não, professor, se está na Bíblia que Deus ordena o divórcio, então é para divorciar mesmo. Com certeza essas mulheres mereceram. Então tem gente que eu falei que não consegue enxergar. Sempre vai enxergar e sempre vai ver de uma perspectiva mais, eu falo mais infantil, né? Porque não consegue ver a maldade ali, né? Que faz parte do ser humano, tá? Tem no texto. O nosso papel, assim, como quem está interpretando, é conseguir entender isso daí e saber como levar ou não para a comunidade, para que as pessoas aí não acabam sofrendo. Né? Então, por exemplo, a igreja não gosta muito desse negócio de curiosidade, a igreja quer a tradição. Se você leva alguma coisa que sai da tradição, por exemplo, fala assim, o Jeremias fala que Deus não quer sacrifício. Está na Bíblia. Mas se você leva um verso desse para a igreja, você vai deixar todo mundo desesperado. Eles não vão saber como interpretar isso. Entendeu? E aí o que vai fazer? Aí você vai ter que explicar que é cultural, que tem a crise com sacerdotes e tal, mas não é fácil de entender isso, tá? Eu dei isso aí na Assembleia, eu formei pastores na Assembleia por mais de 15 anos, e teve uma turma que eu fiquei uns 5, 6 anos com eles para eles entenderem tudo isso aí. Hoje eles me encontram e já sabem. Professor, tem que tomar cuidado com o sacerdote, né? Falei, então, você aprendeu. Gente, mais alguma pergunta, dúvida? Qualquer coisa, depois a aula vai ficar disponível, vocês assistam de novo, ouçam devagar, passem os textos. Miqueias, Isaías e Amós, em português, pente fino. Não tem, assim, muita coisa boa, não. Em inglês, tudo específico, né? Tem um texto em inglês de um autor chamado Rolf Hendorf, tá? Rolf Hendorf. Esse aqui é bom. Tá? É capaz que nós vejamos também aí. Eu gosto, assim, para uma introdução, né? O Hildo Bongas mesmo. O Hildo para introdução. E para ir mais fundo, tem uma coleção, deixa eu ver se eu tenho um dela aqui para mostrar para vocês. No Isaías. O Isaías, ele tem um do
Acho que quem tem um específico, um capítulo específico em um livro, uma coleção, é o Word, tem uma coleção em inglês, que é boa. A maioria dos livros é boa, mas tem uma vocês vão encontrar sobre Isaías do Von Had, para Isaías. O Rentorf também tem uma para Isaías, tá? O Miqueias tem o Hans Walter Wolff. Eu colocando o nome, que você coloca o nome deles e o nome do profeta na frente, tá? Hans Walter Wolff. Ele tem também para o Miqueias. Para o Oséias, tem uma coleção. O Oséias, vocês vão achar um livretinho pequenininho, fininho, muito bom, que é da mesma editora do Sebi, da editora Sebi. É a mesma editora do Hildo Bongás. A propósito, fica a dica. Lá quem tem o livro do Hildo Bongás, tem a editora Sebi, entra na editora Sebi, que lá tem vários livretos pequenininhos de livros individualizados, que são exegeses de livros individualizados. É muito boa essas coleções que eles têm lá. Geralmente são doutores que estão escrevendo. Você tem a introdução do Hildo Bongás, que é toda, só que ela fica genérica. Às vezes ela não aprofunda. Mas lá no site da própria editora, você digita lá o nome do livro. E aí você vai achar. Tem vários livros do Milton Schwantes, que é de primeira. Tem livros do Antigo Testamento dos meus professores ali da Este, de São Leopoldo. Né? Tem bastante coisa boa lá que vocês conseguem achar. Livretinho assim de 30, 40 páginas, mas específico sobre a área. Tá bom? Isso aí já vai ajudar vocês também. Outra dica, artigo científico. Entra no Google e procura já lá o artigo científico do livro de Miqueias. Vocês vão achar um monte. Mas a principal revista, uma das principais, é essa aqui, a Ribla, famosíssima, disponível online, com umas centenas aí de revistas disponíveis, vai dar mais de 1000 estudos em vários livros da Bíblia. Né? Mas tem essa aqui também, a Estudos Bíblicos, também é famosa, super, super indicada. Essas duas aqui já dá para mais de metro, né? É claro, aí eles não vão estudar o livro, vão estudar um capítulo, uma ideia de cada livro, né? Aí tem várias coleções que vocês podem usar, são muito recomendadas. Entra lá, aí vocês acham online para ler, e vai lendo esses artiguinhos aí, pega no que você quer. Amós, você leu lá alguns 3, 4 artigos de Amós? Importante, vai na bibliografia. Lá já tem a bibliografia dos principais livros que fundamentam aquele conhecimento daquele livro, tá? E aí você consegue ir no um por um. Gente, tranquilo então? Fechamos aí dúvidas, perguntas? Quero agradecer então a todos e todas que tivemos aqui. Nos vemos então aí, deixa eu ver, hoje é dia 23. Tá. Nós íamos ter do grupo de pesquisa na segunda, terça, e não pude ter, na terça passada, na terceira, né? E eu vou ver se eu combino certinho com a faculdade, para ver se na terça que vem a gente consegue fazer a do grupo de pesquisa que não teve, tá? Acho que terça que vem ainda vai ser setembro, né? Isso, aí dá para fazer a do grupo de pesquisa. Gente, obrigado então. Nos vemos aí, se der tudo certinho, terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo.